já ouviu a velha frase que política e religião não se discute? Com toda certeza, não foi aqui no Ideias e Debates que você ouviu isso. Hoje, eu te convido a debater e entender um pouco melhor o sistema político brasileiro e o americano, diferente em alguns pontos e semelhante em outros. Para esse debate, convido o advogado e especialista em direito eleitoral, Dr. João Fernando Lopes de Carvalho. Seja bem-vindo, Dr. João. Tudo bom? Grande prazer estar aqui, viu, Melissa? Convido também o procurador e professor em Direito Internacional, Dr. José Luiz Souza de Moraes. Dr. José, seja bem-vindo à Rede Alesp. Olá, é sempre uma honra estar com vocês. Olha, esse é um debate que é muito quente, realmente. Quem gosta de política gosta mesmo, e quem não gosta não quer nem saber do assunto. Mesmo a política estando envolvida em toda a nossa vida, né? Doutor João, eu queria começar com o senhor perguntando se a população brasileira, de uma maneira geral, diferencia as funções do executivo e do legislativo, e se ela entende o que faz um vereador, um deputado estadual, um deputado federal e um senador. Olha, Melissa, infelizmente eu acho que não. Infelizmente eu acho que a população brasileira não tem uma noção clara a respeito das diferentes funções que são exercidas pelos agentes políticos no país. E olha, digo mais, viu? Às vezes a gente toma conhecimento que nem mesmo aqueles que se candidatam aos cargos políticos necessariamente sabem exatamente quais são as funções que irão desempenhar se eleitos. Às vezes fazem promessas que são completamente descabidas em relação à atuação que vai ter. Eu sou um pouco já antigo. Eu me lembro quando eu estava frequentando os bancos escolares, nós tínhamos aula, veja bem, de educação moral e cívica. E nessas aulas a gente aprendia o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, como funciona o poder judiciário. Eu não vou dizer que eu tenho saudade dessa época, porque aí eu estaria com saudade de coisas que não são necessariamente tão boas. Mas eu vou dizer que eu acho que faz falta hoje, no nosso sistema educacional fundamental, no ensino médio, passar para os alunos noções mais fortes de funcionamento do Estado. Como funciona o Estado, o que é o Poder Executivo, o que é o Poder Legislativo, o que é o Judiciário, como funciona a Federação Brasileira, o que é a Constituição da República, qual a sua função da República, qual a sua função de um mestrado, não se trata disso. Mas eu acho que a nossa população, de maneira geral, se ressente de falta de informações. E aqui eu não estou falando necessariamente de população de níveis sociais mais baixos, não. Eu estou falando de todos os níveis sociais. Há uma desinformação que me parece patente em relação ao funcionamento do Estado. Seria muito bom para todos nós, seria muito bom para a cidadania de modo geral, que os brasileiros tivessem mais informações, que tivessem mais noção de como e a quem se dirigir para fazer valer os seus direitos. Eu vejo falta, sim, dessas informações, viu, Melissa? Doutor, o senhor falou sobre essa questão da educação moral e cívica. Eu tive aula de educação moral e cívica. Eu também. E o senhor, aqui na Assembleia Legislativa a gente tem um projeto que, se eu não me engano, é do deputado Altair Moraes, que prevê que seja ensinado nas escolas noções de direito. E é uma coisa que é muito interessante aí, é um projeto muito interessante que talvez agregaria muito para as pessoas, principalmente com relação a essa clareza de direitos e deveres.
Doutor José, eu queria, o senhor concordou aí, também teve aulas de educação moral e cívica, eu queria saber do senhor como é que funciona nos Estados Unidos. A gente tem ali uma tendência de achar que países mais desenvolvidos têm um domínio dessas questões, de todas essas questões aí inerentes, principalmente ao direito. Isso é verdade? As pessoas também falta um pouco ali da noção da função do seu político eleito? Bem, só fazer um link, né, com o que o doutor João estava falando, isso já é uma obrigação, essa ensino da cidadania nas escolas, para a gente ter ideia, muitas vezes a gente desconhece isso faz parte da competência número 10 da Base Nacional de Educação. E, infelizmente, eu acho que no Brasil inteiro, mesmo na rede pública e na rede privada, isso não é uma realidade, né? Quer dizer, há uma obrigação de serem ensinadas essas coisas no ensino básico e, de fato, as pessoas, a maioria da nossa população desconhece isso. Essa parece não ser a mesma realidade dos Estados Unidos, né? Até porque eles têm uma cultura de participação popular na política muito grande. Só para a gente ter ideia, tem um grande autor do século XVII, que é Tocqueville. Ele tem um livro que chama Democracia na América, e ele diz que era doentia a participação americana, a participação democrática americana nas coisas, nas decisões locais, onde as pessoas vivem, quer dizer, para nós, os municípios, né, a participação das pessoas na vida da comunidade nos Estados Unidos, pelo menos nas cidades menores, ela é muito importante. O que nós não temos no Brasil, né? E para mim, no meu entendimento, é até uma coisa historicamente dolosa, que há uma ruptura, né, da sensação que nós temos aqui. Nós vivemos numa república. O que quer dizer república? Que a coisa é pública, a coisa pertence a todos. Isso está na nossa Constituição, isso está no parágrafo único do nosso artigo 1º da Constituição, como o doutor João estava falando, e nós não temos ideia, né, de que o poder pertence ao povo. Né? O povo é o titular do poder, o povo é o titular da coisa pública. Ele é o dono, e não aquele que é eleito para administrar em nome de outra pessoa. Né? Nos Estados Unidos, essa participação parece ser muito maior, né? Até pela forma com que os Estados Unidos foram organizados. Né? Então, há uma representação, há uma força da comunidade local, há uma força muito grande dos Estados Federados. Tá? O federalismo norte-americano é o que define, por exemplo, a forma com que se dá a eleição do presidente norte-americano. Apesar de ser uma eleição nacional, na verdade, o que ocorre é que ela são eleições estaduais com resultado nacional. Né? Para a gente ter ideia da dimensão da participação local, né, da participação da comunidade na democracia norte-americana. Doutor João, a gente no Brasil temos mais de 30 partidos, e nos últimos anos foram criadas regras que podem impactar nessa quantidade de siglas aí ao longo do tempo. Eu queria saber como o senhor avalia essa questão e, principalmente com relação a essas regras, se elas podem efetivamente diminuir o número de legendas e interferir no processo democrático. Como que o senhor avalia essa questão? Pois é, você sabe, eu vejo essa questão, até tomando um pouco por referência o que acontece nos Estados Unidos. Para mim, na minha opinião, o problema não é o número de partidos que nós temos no Brasil, é a quantidade de direitos que o nosso sistema, até o presente, concede para qualquer partido político, independentemente do nível de representação política que esse partido exibe. Então, nós estamos sim caminhando para modificações desse sistema. Agora, nas eleições de 2020, nós vamos ter pela primeira vez a realização de escolhas de parlamentares, né, dos vereadores,
sem a possibilidade de coligação na eleição proporcional, na eleição dos vereadores, o que é uma boa notícia, porque até agora nós tínhamos, com essa possibilidade de coligação na eleição proporcional, né, na eleição de parlamentares, nós tínhamos a junção de vários partidos para disputar uma eleição que devia ser disputada sem coligação, devia ser proposta para cada partido obter a sua fatia do eleitorado na representação proporcional. Nesse sentido, nós temos uma grande diferença do sistema brasileiro para o sistema americano. O sistema americano tem a escolha dos candidatos no sistema distrital, que é um sistema majoritário disputado nos distritos dentro de cada estado. Esse sistema favorece a concentração de partidos, favorece que os partidos mais organizados, para disputar as eleições nos vários distritos no país inteiro, consigam ter uma certa predominância sobre os outros. Nos Estados Unidos não há bipartidarismo, como muitos imaginam. Há, ao contrário, uma pulverização, uma grande facilidade para a criação e o desenvolvimento de partidos políticos. Mas, na prática, em razão desse sistema distrital, apenas 2 partidos demonstram força, capacidade para exercer uma liderança nacional. No Brasil, o nosso sistema é o sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? Enquanto no sistema majoritário o partido que tem mais votos ganha e todos os partidos que têm menos votos não ganham nada, né? Essa é a ideia do majoritário. No Brasil, a ideia é dividir as vagas dos parlamentos, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara de Deputados, dividir proporcionalmente a participação, a representatividade de cada partido político. A ideia é que, por exemplo, se um partido tem 5% dos votos na eleição, que vá ter 5% das vagas. E isso efetivamente acontece. Não é? É uma forma de representar as minorias, não é? De ter todas as minorias partidárias, etc., representadas no Congresso, no Parlamento. Na lógica do sistema majoritário, isso não acontece. Na lógica do sistema majoritário, apenas o partido ganhador é que tem representante. Os partidos que têm 5% de votos, regra geral, não vão ter representante nenhum no parlamento. Então, é um sistema diferente, que privilegia a representação das minorias, mas isso tem um problema sério, que é o excesso de partidos no parlamento, e especialmente excesso de partidos na Câmara Federal, e excesso de direitos concedidos a cada partido, independentemente da sua representatividade. Isso está começando a mudar. Nós, a partir destas eleições de 2020, temos o fim das coligações proporcionais. Isto vai fazer com que cada partido consiga eleger representantes apenas com as próprias forças, sem contar com a ajuda de partidos maiores, como até agora acontecia, e muito. Então, agora, partidos menores provavelmente vão ter mais dificuldade para chegar à Câmara de Vereadores. Nas eleições de 2022, além da proibição de coligações nas eleições proporcionais, nós vamos ter também cláusula de barreira. Então, apenas os partidos que tiverem um desempenho mínimo é que vão ter direito a receber fundo partidário, a participar de horário eleitoral, a ter direito de funcionamento parlamentar. Então, isto vai fazer... Imagina-se agora que em 2022 nós tenhamos talvez só 10 partidos atuando livremente no parlamento. Além disso, vai haver toda uma iniciativa dos atuais partidos, já com mira nos resultados de 2022, um movimento de fusão de partidos, de incorporação, para que esses partidos menores se juntem aos maiores e tenham mais chances
de ter uma atuação no parlamento. Então, essa forma, esse excesso, 30 partidos é praticamente impossível de se conseguir maioria parlamentar, né, no Congresso Nacional para aprovar qualquer medida necessária para o país, e isso já trouxe nos últimos anos tantos problemas em termos de formação de maiorias por critérios escusos, né? Então, é uma boa notícia, nós vamos ter sim uma diminuição, não do número de partidos no Brasil, mas do número de partidos com atuação no legislativo e do número de partidos que recebem direitos sem ter representatividade. Isso vai mudar nos próximos anos. Doutor José, paralelo a essa questão que o doutor João levantou, sobre o sistema americano, né, o sistema brasileiro com o sistema americano, e essa, digamos assim, esse instigamento aí que vai haver no parlamento que o doutor avalia, como que é nos Estados Unidos? A gente sabe, como o doutor mencionou, que a gente tem esses dois polos, que são os democratas e os republicanos, mas isso não significa que não existam outros partidos nos Estados Unidos. É que os polos estão nesses dois, né? E aí, nas eleições majoritárias, a gente acaba só tendo conhecimento desses dois lados. O senhor avalia que o sistema americano é de fato democrático, até comparado a esse que a gente tem aqui no Brasil? Ele atende o anseio da população? E aí eu queria também incluir aí uma dúvida, se democratas e republicanos, eles são árduos nas suas defesas, se eles mudam de lado eventualmente. Sim, ótima pergunta. De fato, acontece, né, de algumas vezes na história ter havido um gap de representatividade. Quer dizer, o mais eleito, né, o eleito com o maior número de votos populares, não ter sido o de fato o presidente eleito. Porque, só para que a gente entenda, a eleição para presidente norte-americana ela é uma eleição indireta, porque ela é feita por meio de delegados, que são representantes dos estados. Isso ocorre justamente por aquele motivo que eu falei para vocês. O federalismo norte-americano é um federalismo muito forte, muito mais forte do que o brasileiro, né? Ele é o modelo do federalismo que nós copiamos e adotamos aqui no Brasil, na República, de uma forma até artificial, e que até hoje mostra suas falhas. Só para a gente lembrar um pouquinho, né, como surgiu os Estados Unidos surgiram da união das 13 colônias que se tornaram independentes da Inglaterra. Como eles se viram independentes, mas com medo de perderem as suas soberanias, essas colônias abriram mão desse poder que é a soberania e se uniram, né, formando um novo país. Por isso que ele chama Estados Unidos da América do Norte, justamente porque eram 13 colônias, quer dizer, 13 estados novos que se uniram formando a União, né? Mas ao se unirem e depositarem todos os poderes na mão da União, eles guardaram para si grande parcela de poder. Só para que a gente entenda, hoje são 50 os estados americanos, são 50 códigos civis, 50 códigos penais, quer dizer, onde é permitido alguma coisa num estado, no outro não é, justamente pela fortaleza desse federalismo que nós não conseguimos copiar aqui no Brasil. No Brasil, pelo contrário, há uma preponderância do governo central e uma fraqueza, entre aspas, das unidades da federação. Pois bem, no âmbito eleitoral, isso se repete nos Estados Unidos. Então, para que a gente tenha ideia, quem elege o presidente são os estados, são os delegados dos estados. Então, tem um número de delegados, quer dizer, o presidente, para ser eleito, ele tem que ter, no mínimo, 270 delegados, que são distribuídos pelos 50 estados americanos. 48 desses estados, eles chamam de algo que se chama winner takes it all, né? Que é assim, o vencedor leva tudo. Quer dizer, quem tiver a maioria dos delegados num estado, leva todos os delegados desse estado. Para que a gente tenha ideia,
duas eleições recentes, os presidentes dos Estados Unidos foram eleitos não tendo a maioria dos votos dos americanos. A Hillary Clinton foi eleita, quer dizer, ela teve um número de votos maior do que o Trump, mas o Trump teve maior número de delegados. Por isso ele foi eleito. E a mesma coisa aconteceu com Al Gore, né, e o George W. Bush no seu primeiro mandato. Isso dá um gosto amargo de que você elegeu alguém que não tem a maioria dos votos populares, né? Então é algo que é antidemocrático se a gente for pensar na sua finalidade. No Brasil isso não ocorre, né? Os representantes dos municípios, dos estados e da União, eles são eleitos pela maioria dos votos, quer dizer, 50% dos votos válidos, o número inteiro maior do que a metade dos votos válidos no Brasil. Quer dizer, aqui os nossos representantes do Executivo são, de fato, eleitos pela maioria do povo, o que não ocorre nas eleições parlamentares, como o doutor João estava falando. Muitas vezes você elege um candidato, consegue levar, né, pela coligação, pelo seu partido, um grande número de outros candidatos que não receberam votos, pouquíssimos votos, né? A gente vê isso acontecendo também aqui no Brasil. Então, assim, o problema é que esse modelo norte-americano, problema não, né? Esse modelo norte-americano, ele existe desde 1787. E a diferença é justamente essa. As instituições norte-americanas são instituições muito fortes. E até agora elas conseguiram sanear esses percalços históricos, que foram 5 até agora, certo? De os menos votados serem eleitos como presidentes da República. E há uma discussão muito grande a respeito da alteração dessas regras, mas, como eu disse, são regras centenárias, são regras históricas, e que o povo norte-americano está acostumado com ela. E as instituições norte-americanas também assimilaram esse modelo que é próprio deles, mas que, de fato, de quando em quando, apresenta falhas, né? Essa é a grande diferença. Inclusive, o senhor comentou aí sobre essa distribuição meio injusta de poder. Na semana passada, eu gravei um programa sobre os 31 anos da Constituição do Estado de São Paulo, com 2 dos deputados constituintes, e eles observaram essa questão aí, que na elaboração da Constituição Cidadã houve essa distribuição desigual de poder, que é uma coisa complexa, e que se tivesse que mudar alguma coisa, eles iriam por esse caminho, né, dessa nova distribuição. A nossa Constituição, infelizmente, ela tem um gap que ela não cumpre um requisito da democracia, que é um princípio do one man, one vote, né? Que é uma pessoa, um voto. Né? Nós temos um desequilíbrio de representatividade eleitoral no nosso federalismo, porque o Constituinte barrou em 70 deputados a representatividade, por exemplo, o Estado de São Paulo não pode ter mais de 70 deputados. Só que nossa população, o nosso colégio eleitoral é muito maior, deveria ter uma representatividade muito maior no âmbito federal. O norte-americano tem essa representatividade muito bem equilibrada. Só para a gente ter ideia, né? Assim, o número de delegados nos Estados Unidos ele é composto pelo número de eleitores de cada estado. O que aqui no Brasil, segundo essa regra desse limite de 70 no máximo e 20 no mínimo dos estados de seus representantes federais, isso geraria um grande desequilíbrio. Né? Doutor João, o voto no Brasil é obrigatório desde a Constituição de 1946. Só que nas últimas eleições a gente vem observando a quantidade de pessoas que votaram branco, votaram nulo ou nem foram, né, votar. Isso foi extremamente significativo, tem sido extremamente significativo. Inclusive tem uma fake news que rola por aí que se mais do que 50% do eleitorado não for votar, vai anular a eleição, que é uma coisa que não tem lógica e que rola há muito tempo. Né?
eu queria saber do senhor, o senhor acredita que esse movimento dos últimos anos de brancos nulos e não ir votar é um indicativo que o eleitor quer votar o voto facultativo? E na visão do senhor, qual seria o prejuízo para essa falta de vontade do eleitor em fazer a sua escolha? Realmente esse é um problema que nós temos sentido nas últimas eleições e digo mais, nestas eleições de 2020 deve se acentuar muito, viu? Inclusive em razão da pandemia. Então, haverá uma parcela significativa do eleitorado que deixará de comparecer aos postos eleitorais porque terão receio de ter alguma contaminação em relação ao Covid, não é? E é preciso dizer que para uma parcela da população realmente pode haver uma certa exposição excessiva, não é? Se nós tivéssemos já hoje no Brasil um sistema sem o voto obrigatório, essa seria uma situação que se resolveria dentro da esfera individual de cada eleitor. Cada um resolveria se iria ou não se dirigir à sessão eleitoral para votar no dia das eleições. Hoje é uma decisão do Estado. Então é obrigatório sim o voto, ainda é. As sanções pela falta de comparecimento nas eleições são pequenas, não é? É uma multa que, se eu não me engano, atualmente está lá por R$4, quer dizer, é uma fortuna. Mas alguém que deixe de comparecer em 3 eleições consecutivas e não justifique a sua ausência, a deixar de votar, se sujeita ao cancelamento do título eleitoral, se sujeita a não obter passaporte, não ter renovação de cédula de identidade, não poder participar de concurso público, dentre outras consequências. Então, é uma obrigação não apenas pela multa, mas em razão de outras consequências que podem vir do não comparecimento às eleições, inclusive nesse ano, viu? Inclusive nesse ano. Eu recomendo que aqueles que tenham realmente receio de comparecer nas eleições, se acham que vão se colocar em risco, é melhor não comparecer. Mas não deixem de comparecer após as eleições, nos 60 dias seguintes, ao cartório eleitoral, para justificarem, ainda que seja por razões de saúde, a falta de votação. Hoje, isto é necessário. Eu não diria que essa obrigatoriedade de voto, pelo menos para mim, isso é uma questão tanto quanto subjetiva, eu acho. Eu não diria que é uma situação ideal, não é? Nós sermos obrigados a votar, porque se não formos obrigados a votar, toda a eleição ficaria, sei lá, sem legitimação. Eu não acho que seja assim, mas há algumas preocupações que se colocam aqui no horizonte. Realmente, nós temos tido, provavelmente como reação do eleitorado a essa obrigatoriedade de comparecimento, nós temos tido um volume bastante alto de votos brancos e de votos nulos. Chega a ser um contrassenso você imaginar que o cidadão é obrigado a comparecer na sessão eleitoral e que, chegando lá, vota nulo ou vota em branco. Para quê, então? Não é? Mas o que se receia é que, se não houvesse hoje, são 2 ordens de preocupação. Primeira, se não houvesse hoje a obrigatoriedade, talvez o resultado eleitoral fosse, de alguma maneira, deslegitimado, porque talvez não houvesse comparecimento suficiente. Será? Não sei. É difícil a gente falar dessas questões como suposição. Mas nós temos, isso vai muito da história de cada país e da maneira como cada país lida com o processo eleitoral. Em muitos países, eu diria quase todos os países que eu conheço,
o voto não é obrigatório. E o processo eleitoral convive com manifestações do eleitorado que pode ter 70% do eleitorado, pode ter 60% do eleitorado ou até menos. E essas manifestações são válidas, são compreendidas como uma manifestação de toda a sociedade. Nós já tivemos, por exemplo, em Portugal, há alguns anos, um plebiscito que foi chamado, se eu não me engano, para discutir a autorização ou não do aborto, e esse plebiscito teve comparecimento de 30% dos eleitores e acabou não sendo validado pelas autoridades locais, porque entenderam que não era uma manifestação que representasse a vontade do eleitorado. Então, em sistemas em que não há a obrigatoriedade, que praticamente são todos os sistemas, nós convivemos com essa manifestação inferior à totalidade. Aqui no Brasil, nós temos um comparecimento de praticamente 90% dos eleitores, muito embora nós tenhamos votos brancos e nulos. Né? Então, é um comparecimento, porém, não necessariamente com o exercício do direito de votar. Acaba havendo quase que uma sabotagem. Né? Eu vou, mas eu vou votar nulo. Parece uma bobagem. Outra preocupação que se coloca é qual seria o efeito, em termos de resultado eleitoral, se o voto no Brasil não fosse mais obrigatório. Há uma ideia, e aí eu não sei dizer se essa ideia é real ou se é imaginária, mas há uma ideia de que, se o voto não fosse obrigatório, haveria um crescimento dos partidos de esquerda. Porque os partidos de esquerda, segundo dizem essas pessoas, têm uma militância mais fiel, têm uma adesão maior, com mais fidelidade mesmo, de uma parcela significativa da sociedade. Então, isso poderia significar uma subida nos resultados dos partidos de esquerda. É verdade? Não sei. Mas é possível. Eu não acho que seja uma ideia despropositada. Acho possível pensar que num cenário sem voto obrigatório, na realidade atual, talvez esse resultado se apresentasse. O que eu acho efetivamente é que nós estamos nos últimos anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, basicamente a partir do reinício do processo democrático, a partir de 1989, com as primeiras eleições presidenciais, nós temos passado no Brasil por um período de aprendizado, um período de evolução e de amadurecimento do eleitorado, e eu acho que esse amadurecimento está acontecendo. O eleitorado hoje, o cidadão brasileiro, é muito menos passivo do que era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Há uma prontidão de manifestações a favor ou contra questões pontuais da administração, até de julgamentos do judiciário, que se coloca na sociedade com muita frequência. Então, eu acho que nós estamos num processo de amadurecimento de cidadania. Isso tem se refletido e vai se refletir em uma participação mais permanente do eleitorado, e acho que essa situação de mais maturidade do eleitorado vai conduzir de uma maneira, imagino, natural ao fim da obrigatoriedade do voto. É isso que eu imagino. Doutor José, por outro lado, a gente sabe que nos Estados Unidos o voto é facultativo. E a campanha do americano, ela sempre passa por esse processo de convencimento do eleitor quanto à importância de votar, quanto tem que fazer a sua escolha e tal. Nesse caso, o senhor acha que o eleitor que exerce esse direito à escolha, ele se torna mais ávido para cobrar ações efetivas e o eleito também mais compromissado com as promessas que ele faz? A relação passa a ser outra? De fato, a participação facultativa, ela tende a chamar uma parte da população que é mais
politizada que sabe mais dos seus deveres cívicos, né? Porque ela não está lá obrigada, ela está lá cumprindo o seu munus, o seu dever cívico de participar do processo de escolha dos seus representantes, né? Como o doutor João falou, de fato, né? Entende que uma população de um nível mais politizada, mais envolvida com questões políticas, tende a participar de forma mais efetiva das eleições do que aquelas que estão lá absolutamente obrigadas. Nos Estados Unidos também há uma diminuição muito grande da participação popular nas últimas eleições, né? É um desafio, né, para os candidatos que os seus eleitores compareçam para as votações. Até aproveitando o gancho de uma pergunta que você havia feito, né, sobre essa fidelidade partidária nos Estados Unidos, ela depende muito dos estados também, né, desde o começo estou falando isso, né, desse federalismo, dessa identidade dos estados nos Estados Unidos. Então, assim, lá existem os chamados swing states, né, existem estados que são predominantemente e historicamente democratas, outros historicamente republicanos, e isso não muda há séculos. Então, os candidatos nem mesmo se preocupam muito com esses estados, porque ou é vitória certa ou é derrota certa para um dos lados, certo? Então, eles se preocupam muito com os chamados swing states, que são justamente esses estados em que há uma posição, hora que prevalece uma escolha para republicanos e uma hora prevalece para os democratas. Um desses estados, que é o mais próximo da comunidade brasileira, que é a Flórida, é um desses swing states. Então, para que a gente lembre, né, novamente, o caso do Al Gore e do George W. Bush. Foi a Flórida que decidiu, no final das contas, no apagar das luzes, foi na Flórida que foi decidida a eleição norte-americana, justamente porque ela é um desses estados que mudam conforme o candidato e não simplesmente o partido, né? É uma coisa que também a gente entende aqui no Brasil, né? O doutor João pode falar isso melhor do que eu, mas aqui nós temos e essa eleição proporcional, ela causa desvios por causa disso. Aqui a gente, via de regra, não vota no partido, a gente vota no candidato, né? Então, essa personificação do candidato é algo muito forte e que acaba acarretando essas eleições em que eu elejo um famoso e ele, por arrastamento, né, pelos votos dele, acaba levando outros desconhecidos da sua coligação e do seu partido político. Lá nos Estados Unidos, isso não ocorre tanto dessa forma, há uma fidelização maior em determinados estados de alguns, ora republicanos, ora democratas, mas com algumas exceções que são justamente a chave de ouro para ganhar as eleições norte-americanas. Aqui a gente tem uma certa tendência, né? As regiões Nordeste têm uma tendência mais à esquerda, as regiões Sudeste mais à direita, e aí vai dividindo ali no meio no Centro-Oeste. Então, acho que tem essa divisão de direita e esquerda acaba acontecendo aí na tendência eleitoral e aí ditando regras. Me parece que até a eleição da Dilma, da presidente Dilma, foi a Minas Gerais quem decidiu, se não me falha a memória, né? E eu acho que tem um temperinho ali parecido, né? Doutor João, a gente sabe que, assim, existe a questão da fake news, como eu havia mencionado, desde que a eleição se tornou eleição, né? Falar de um e de outro candidato sempre foi do processo eleitoral, muito embora não seja o mais adequado, mas sempre foi do processo eleitoral. Só que hoje a gente tem a internet que faz com que isso se propague, como diz o povo no Nordeste, feito rastilho de pólvora, né?
Então, é uma forma muito rápida aí. E eu queria saber como essa desinformação desequilibra a balança eleitoral. E se, na sua avaliação, seria o ideal de punição, como que seria o ideal de punição para quem propaga fake news e consegue ser eleito? Olha, essa é uma boa questão, viu? Essa é uma questão que vale $1 milhão, não só aqui no Brasil, não, viu? Porque, lamentavelmente, essa realidade das fake news é uma realidade que hoje é presente no Brasil, mas não só. As últimas eleições americanas tiveram acusações pesadíssimas de utilização de recursos de internet, de algoritmos, de empresas que bombardearam os eleitores de acordo com o perfil de cada um para influenciarem a favor, especialmente, pelo que se diz, especialmente em favor do candidato vencedor, que foi o Donald Trump. E mais, também se acusa de haver a divulgação de fake news contra a adversária de Trump, que era a Hillary Clinton. Então, essa é uma realidade que nós temos aqui no Brasil, que existe em todos os países e que é um desafio para todos os sistemas eleitorais do mundo. E aí, deixa eu fazer um pequeno parênteses, nós estamos aqui falando de sistema brasileiro e de sistema americano. E é preciso dizer que cada sistema tem as suas características e a gente pode dizer, olha, nesse aspecto esse país é melhor, olha, naquele outro aspecto o outro país é melhor. Mas a realidade, acho eu, é que o que nós temos aqui são sistemas eleitorais que se desenvolveram ao longo de anos, de décadas, de séculos, de acordo com as características de cada país. Então, existem práticas eleitorais que no Brasil são proibidas, são vistas com muita reserva. Há uma preocupação grande na legislação brasileira em relação ao combate a abusos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, a realização de qualquer ato com utilização de qualquer benefício da administração pública. Essa é a realidade brasileira. O sistema brasileiro eleitoral se desenvolveu desde o império com regras restritivas para a atuação de autoridades públicas durante o período eleitoral. É um sistema muito restritivo, muito preocupado com defender, já a partir de disposições da Constituição Federal, defender a igualdade entre os candidatos. Isso é uma característica do Brasil. Acho eu, doutor José Luiz, vai me corrigir se eu estiver enganado, que nos Estados Unidos há uma mentalidade diferente. Enquanto aqui, vejam só, nós proibimos recentemente a doação para campanhas eleitorais por parte de pessoas jurídicas para impedir qualquer tipo de contaminação do resultado eleitoral de acordo com interesses dessas pessoas jurídicas. Nos Estados Unidos essa é uma realidade bastante comum, que, até onde a minha vista alcança, não tem nenhum tipo de estranhamento por parte da população. Aqui há um combate à realização de atos dentro de locais públicos, etc. Nos Estados Unidos, digo o doutor José Luiz, se eu estou enganado, é comum, por exemplo, que o presidente da República do exercício do cargo convide apoiadores para um café da manhã na Casa Branca para recolher fundos para sua campanha eleitoral. Então, é uma mentalidade diferente. E aí eu não sei dizer o que é melhor ou o que é pior. Também haverá quem diga que a nossa mentalidade tão restritiva é de Araque, né? Que na prática não será assim tão restritiva assim. Mas o certo é que nós temos preocupações na lei e que estão à volta de todos os candidatos durante o processo eleitoral, que nos Estados Unidos não se vê. Nos Estados Unidos não há como falar de abuso de poder econômico. Como abuso de poder econômico?
Na mentalidade americana, quem tem mais chora menos. Aqui há uma proibição de partidos e candidatos de utilizarem, por exemplo, redes de televisão e de rádio para fazerem anúncios pagos. Na eleição americana, é comum que na véspera da eleição, algum candidato compre um horário de 1 hora, de meia hora, em uma das grandes redes, uma das grandes 3 redes, ou nas 3 grandes redes de televisão americana, para exibir propaganda sua na véspera da eleição. Nós estamos tendo debates presidenciais nos Estados Unidos ao tempo em que a votação já começou pelo correio. Então, são realidades completamente diferentes. A mentalidade americana é uma, a mentalidade brasileira é outra. Qual é a melhor? Não sei. E não quero opinar sobre isso. Acho que cada um tem características próprias. Em relação a fake news, deixa eu só voltar para não me alongar demais. É um grande desafio, sim. Há um início de mecanismos de punição previstas na legislação brasileira, precisa melhorar, mas é um desafio para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não. Olha, infelizmente o meu tempo acabou. E eu queria já que vocês me prometessem que a gente vai gravar outro programa, porque tem muito assunto aí para a gente debater e é um assunto que, assim, é infinito. A gente tem muita coisa, acho que para esclarecer para as pessoas. Eu acho que o objetivo desse programa foi esclarecer para quem tem dúvidas sobre o sistema brasileiro, o sistema americano, e eu acho que é importante que a gente possa cumprir esse papel, dividir um pouquinho de conhecimento com as pessoas que estão em casa acompanhando a gente. Muito obrigada, doutor José, muito obrigada, doutor João, pela disponibilidade de falar aqui com Ideias e Debates. Muito obrigado, é sempre uma honra estar com vocês. Grande prazer e, olha, estou à disposição, viu? Se quiserem fazer uma nova rodada, estou à disposição. Esse assunto eu acho que não acaba nunca mesmo, viu? Com certeza. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente discutiu um pouco sobre o sistema eleitoral brasileiro e o americano. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.